Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Josivan Júnior, sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre adjuntos adverbiais. Bom, antes de falar de adjuntos adverbiais, eu preciso falar um pouco sobre os advérbios. Para recapitular um pouco, a gente precisa fazer uma divisão entre a sintaxe e a morfologia. Os advérbios são aquelas palavras que modificam o sentido do verbo ou de um adjetivo ou de um advérbio na oração. Estão se relacionando ali. Eu posso dar alguns exemplos mais à frente, mas o que eu quero dizer? A morfologia ela fala sobre a classe gramatical, a palavra como classe gramatical, certo? Enquanto que a sintaxe ela procura saber a função daquela palavra ou daquele termo na oração. Então, enquanto na morfologia a gente chama de advérbio, na sintaxe, quando a gente vai estudar oração em si, a gente estuda o adjunto adverbial. Mas antes de chegar em adjunto adverbial, preciso fazer uma recapitulação maior ainda com vocês. A gente precisa saber quais são os termos da oração. Ora, primeiro a gente tem os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado. Eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto para outra aula. É um assunto um pouco extenso, mas eu preciso fazer esse apanhado geral sobre os termos da oração e eles se dividem entre essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Os termos integrantes são os objeto direto, objeto indireto, são os complementos, tá? Tanto complemento verbal quanto complemento nominal. E os termos acessórios são aqueles termos que, se faltarem ou se não tiver na oração, eles não fazem falta. Justamente são os adjetivos, como adjuntos nominais, e os advérbios, que são os adjuntos adverbiais. Então, para a sintaxe, um advérbio ele é considerado um adjunto adverbial, porque esse é seu valor sintático. Eu vou explicar mais à frente. Bom, pessoal, conforme dando continuidade. Olá, pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao que eu havia falado anteriormente, vou fazer aqui uma apresentação sobre como a gente pode identificar os adjuntos adverbiais, ok? E aqui vem dizendo: é uma palavra ou expressão que modifica ou especifica o verbo, adjetivo ou o próprio advérbio. Ou seja, o adjunto adverbial é praticamente um advérbio, só que ele é observado do ponto de vista sintático. Vejamos aqui alguns exemplos. Aí vem os dizeres. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. E está sempre relacionado ao verbo, obviamente. Quando ele vem associado a um adjetivo, ele está sim modificando o sentido do adjetivo, mas ele está relacionado ao verbo, não foge disso. E isso se aplica também quando ele se relaciona a um advérbio, ok? E aí tá, olha, o sol surgiu no horizonte, tá? E aí o sol é o sujeito, surgiu é o verbo, no horizonte é o adjunto adverbial, porque ele indica um lugar, ok? Nesse caso aí tem a preposição no mais o horizonte, tá? Se a gente dissesse o sol surgiu, a frase ficaria com o sentido completo do mesmo jeito. Aqui abaixo. Esta menina é muito determinada. Se a gente tirar o muito, que é um advérbio de intensidade, a frase continua fazendo o mesmo sentido. Esta menina é determinada. E nesse caso aqui o muito é o adjunto adverbial. A procissão andava bem devagar. Mais uma vez aqui a procissão sujeito, andava verbo, bem devagar o adjunto adverbial, ou seja, a maneira ou o modo como a procissão andava. E aí vem, ó, na estrutura sintática, é o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa e finalidade. Se vocês observarem nos livros anteriores de vocês, os advérbios, vocês verão que é praticamente a mesma coisa, só que, como eu já falei várias vezes, um é do ponto de vista sintático e o outro é do ponto de vista morfológico. Seu projeto é muito interessante. Se a gente fosse substituir esse muito por outra palavra, a gente poderia colocar, por exemplo, bastante, interessante demais, deveras interessante. E aqui tem mais. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Amanhã dá a ideia de tempo, de bicicleta dá a ideia de meio e aquela velha praça dá a ideia de lugar.
ok? Todos esses termos são adjuntos adverbiais, certo? E aqui está dizendo, o adjunto adverbial pode ser constituído por um advérbio, locução adverbial, isso é importante, presta atenção, substantivo regido de preposição, pronome ou oração adverbial. O amanhã aqui é o advérbio, só o advérbio. De bicicleta seria a preposição e um substantivo. E aquela velha praça é o pronome e a oração adverbial, ok?